E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio deste vosso Linhas Direitas. Estamos a gravar a 19 de março de 2026, Dia do Pai, com um abraço muito especial a todos os progenitores do sexo masculino, ou que se identificam como sendo do sexo masculino, que nos estejam a ouvir. E vamos aqui dar aqui uma volta rápida pela política nacional, rápida ou não, depois logo se vê. E eu vou começar pelo Vítor Nunes, que está aqui connosco hoje, depois aqui de um intervalinho da ausência, que está aqui na minha companhia do Nuno Loureiro, como é habitual, sobre esta nova polémica que se instalou aqui um bocadinho à boleia de mais uma série de coisas, relativamente às nomeações às indicações para os juízes do Tribunal Constitucional que neste momento estão em falta, e levantou-se para aí um sururu enorme, porque aparentemente a esquerda não quer que o Chega indique juízes para o Tribunal Constitucional, o Chega naturalmente quer indicar os seus juízes, e ao mesmo tempo é que tem acontecido aqui um sarrabulho enorme pela Câmara de Lisboa, com uma série de vereadores do Chega a abandonar o partido e a juntar-se aos partidos maioritários, uma série de concelhos do país, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Lisboa, e qual é que tiveste aqui um tempo para pensar nisto, e portanto queria-te ouvir aqui um bocadinho sobre isto. Olá aos dois, olá aos nossos ouvintes. Há aqui algumas questões interessantes que estamos a observar nas últimas 2 semanas. Estive fora há algum tempo e de repente, quando começo a ler as notícias, parece que o país voltou à sua normal atividade política. Já andávamos em eleições há meses e meses e meses e só se falava disso, e agora parece que já estabilizámos com a questão das eleições e voltamos ao mesmo. Eu começaria pela questão do Tribunal Constitucional. É uma discussão extremamente interessante, e chegaríamos a esse ponto, depois dos resultados das últimas legislativas, é uma situação completamente nova. Até agora as discussões eram sempre, em relação às posições, eram sempre entre PS e PSD, mas a partir do momento em que tens um partido como o Chega, uns que definem anti-sistema ou anti-regime, ou alguém que luta para ser um bocadinho diferente, a situação teria que mudar, obviamente. E portanto, a maioria qualificada, aqueles 2/3 que antes o PS e o PSD conseguiam sempre, neste momento pode-se conseguir de outra forma, não é? Pode-se conseguir só entre partidos mais à direita do PS. E portanto, isto obviamente, diria uma facada naquilo que são as exigências da esquerda ou os desejos da esquerda. Uma esquerda que hoje representa menos de 1/3 do Parlamento, é preciso ter isso em conta, e portanto não pode fazer as exigências que faria noutras alturas. Eu, pessoalmente, não sou apoiante do Chega, nunca votei Chega, votei no André Ventura, como vocês sabem, mas não no Chega, não tenho uma proximidade em relação ao que o Chega pensa, mas acho que o Chega tem todo o direito de indicar ou de, pelo menos, ter a intenção de ter alguém próximo das suas intenções no Tribunal Constitucional. Quer dizer, um tribunal que tem 13 juízes, correto? Que são 13, acho que no Brasil são 11, aqui em Portugal são 13. Portanto, ter uma pessoa que representa um partido, ou não digo que seja representa um partido, mas que tenha umas ideias próximas, entre 13, não vejo isso como sendo algo problemático. Quer dizer, nós temos ali pessoas no Tribunal Constitucional, hoje num país em que mais de 2/3 votam à direita, considerando a PSD, CDS e Iniciativa Liberal e Chega são à direita.
e mais a grande maioria dos juízes do tribunal são mais à esquerda, acho que era interessante que estes próximos 3 juízes que vão ser escolhidos ou vão ser votados agora, se fossem pessoas que equilibrassem um pouco o Tribunal Constitucional e o trouxessem perto mais do que é a ideia, a visão do eleitorado. Tendo em conta também que temos agora um Presidente da República que é mais à esquerda, e isto daria até um ambiente um bocadinho diferente do que nós tivemos até agora. Nós sabemos, por exemplo, dos tempos de Passos Coelho, que com o Tribunal Constitucional e até na altura o Presidente era mais à direita, que era Cavaco Silva, mas com o Tribunal Constitucional mais à esquerda as coisas eram complicadas, tornaram-se complicadas para o Governo. E eu gostava de ver aqui talvez uma situação diferente, ter um Tribunal Constitucional que tivesse uma visão sobre certas políticas ou certas ideias um bocadinho mais conservador e menos progressista, ou liberal até. E portanto, é interessante ver a esquerda que se diz tão democrática, mas que acha que um partido que tem mais de 20% dos deputados no Parlamento e mais de 20% das intenções de voto, não possa ter direito de escolha, não possa sequer achar que pode ter uma pessoa próxima. Isto faz-me lembrar um bocadinho uma discussão que houve há uns anos atrás no Brasil, não relacionada a um partido, mas relacionada com os evangélicos. Não tenho religião, portanto não tenho qualquer questão com os evangélicos ou cristãos ou o que quer que seja, mas o Brasil, dos evangélicos representam cerca de 25%, mais ou menos, dos brasileiros. E houve uma enorme discussão, porque o Bolsonaro queria propor uma pessoa que era entre 11 juízes, que é um excelente juiz, que é o André Mendonça, que pudesse ser evangélico. E a grande discussão é que não pode haver evangélicos no Supremo Tribunal. Porque é que não pode haver uma pessoa que representa um grupo grande da população? Porque os outros não gostam, mas pode haver 60% marxistas, pode haver socialistas, que não representam a maioria da população. E isso para mim é que é a grande discussão, é não as pessoas em si, mas é saber que o Supremo, ou o Constitucional no nosso caso, deve ter várias visões, não deve ser um tribunal que só é mais progressista, ou que tem uma grande maioria de progressistas, só porque os partidos de esquerda desejam. Não, deve representar várias visões. Nós sabemos que a lei não é uma ciência exata, e portanto há pessoas que têm uma visão determinadas da Constituição, outras diferente, e portanto essa discussão dentro do Tribunal Constitucional é muito, muito importante, porque senão também a política nacional não vai evoluir e vamos estar sempre com as mesmas visões e com as mesmas formas de fazer política. Em relação aos casos, especialmente à questão agora das iluminações de Natal, todos nós conhecemos alguma coisa da realidade das autarquias. Percebemos que há certos esquemas que são pelo menos duvidosos. As questões do Natal, iluminações, das festas de fim de ano, das festas das cidades. Se nós olharmos um bocadinho para aquilo, eu tenho algum conhecimento através de pessoas, percebemos que aquilo são concursos um bocadinho estranhos, porque ganham sempre os mesmos, em alguns casos, ou vão trocando, um vai ganhando numa Câmara e depois no ano seguinte vai ganhando na outra, e o que ganhou na outra vai ganhando numa. Há uma série de 3 ou 4 empresas que têm contactos muito, muito diretos com algumas pessoas dentro das câmaras, e portanto este tipo de situações pelo menos deveria ser investigado. Eu já achava que devia ter investigado há muito mais tempo. Vamos ver até que ponto vamos descobrir a profundidade disto e se vamos conseguir ter alguns processos mais limpos. É só isso que eu teria a dizer. Nuno, tu também achas, ou corroboras a ideia, é mais isso, de que se o Chega indicar alguém para o Tribunal Constitucional, ou se lhe for permitida a veleidade de indicar alguém para o Tribunal Constitucional, corremos o risco de ter o Miguel Arruda ou uma Mafalda Livermore, por acaso é um apelido ótimo,
no Tribunal Constitucional, ou seja, consegues entender aqui em parte que a crítica pode ser, ou este bloqueio crítico pode ser de alguma maneira justificável, tendo em conta, sendo que eu acho que o Chega ainda nem sequer pôs nomes em cima da mesa, portanto estamos só a discutir isto em abstrato, se o Chega pode ou não pode indicar alguém, ou se a crítica do André Ventura ao PS também faz algum sentido, que é, no fundo, dizer que o PS neste momento não tem maioria suficiente para fazer o que quer e, portanto, está aqui a criar uma situação de impasse e de bloqueio à espera de dias melhores e, portanto, vamos manter a coisa assim. O que é que tens achado sobre isto? Antes de mais, olá a vocês e aos nossos ouvintes. Eu acho que bem, há aqui várias dimensões do problema. Se a coisa tivesse a funcionar com normalidade, ou dentro do campo da normalidade, eu acho que há espaço para se discutir os nomes que são postos em cima da mesa. Ou seja, se há um partido que coloca o nome em cima da mesa que nitidamente não tem currículo ou que se considera por alguma posição pública que tenha tido que não deve representar um consenso por parte da Assembleia da República, então veta-se, não é? Quer dizer, isso é normal, porque estamos a falar de que nenhum partido consegue eleger por si próprio. Portanto, tem que haver um compromisso. Ao ter que haver um compromisso, os nomes têm que procurar ser o mínimo de consensualidade. Têm que ser consensuais, ponto final. Portanto, não é por ser o Chega que é diferente. Agora, a coisa vale para um lado como vale para o outro. Portanto, por um lado, se é válido que se possa dizer que a proposta A ou B ou C do Chega, ou do PS já agora, ou da AD, no caso dos outros partidos, são nomes que não merecem apoio consensual, também não passa. Eu não consigo perceber esta celeuma e a ideia de que se pode simplesmente continuar, porque isto no fundo é a discussão das linhas encarnadas. Isto são as linhas encarnadas, outra vez. E aquilo que a mim me faz confusão é a estupidez da esquerda, porque a conclusão no fim é esta. Continuam a cair no mesmo erro que só os prejudica a eles, só fortalece o Chega. Quer dizer, a melhor coisa que pode acontecer ao Chega é ser vetado e não ter ninguém no Tribunal Constitucional, que é para estar lá de fora a dizer, estão a ver, porque como aconteceu com a vice-presidência da Assembleia da República, não é? Foi uma arma ótima para eles. É aquilo que melhor pode fortalecer a posição do Chega é estar de fora por todos os outros. São as linhas encarnadas. E esta gente não compreende isto. Não compreende isto. Continuam do alto do seu pequeno montezinho de virtude autocongratulatória a dizerem-se que eles, apesar de terem meia dúzia de votos, é que merecem estar nos sítios todos, e os outros que representam quase um terço dos eleitores, ou pelo menos mais de um quarto dos eleitores no Parlamento, não podem estar em lado nenhum. Mas quem é que esta gente pensa que é? Este é o primeiro ponto. Quer dizer, toda a discussão está inquinada por isto. Esta gente não é mais do que ninguém, não é mais do que o Chega, não são diferentes. O Chega é um partido de pleno direito, como todos os outros partidos, e merece ser, não é merece, tem de ser tratado em democracia, em plano de igualdade, como todos os outros. Portanto, nós andámos, desculpem lá, nós andámos durante décadas a gramar com stalinistas, com trotskistas, com comunistas no Parlamento e em nome da democracia a tratá-los em plano de igualdade com todos os outros partidos verdadeiramente democráticos, e agora o Chega a vir de ser diferente. Porquê? Esta é a minha posição desde o início, foi sempre esta a minha posição.
E, portanto, não há nenhuma razão para que o Chega seja diferente. Em segundo lugar, é estúpido criar-se esta celeuma, porque só fortalece a posição, precisamente, do Chega. Em terceiro lugar, eu até acho que isto é ótimo. Acho que é ótimo, porque vem na linha daquilo que nós falávamos aqui a semana passada, de que o Chega, quanto mais o Chega for chamado a ter que participar neste tipo de processos consensuais, onde o compromisso é importante, mais se força o Chega à sua definição. Isso é bom. É bom. Porque se de facto quem o Chega tivesse para apresentar para o Tribunal Constitucional fosse o Miguel Arruda, eu acho que o único prejudicado aqui era o Chega, como é óbvio, não vai ser esse E as pessoas caso. que levam malas para o tribunal. os lesados do aeroporto, não é? Os lesados das balas. Agora, é óbvio que não vai ser isso que vai acontecer, é óbvio que o Chega vai ter a capacidade de indicar alguém que seja, que interprete a Constituição de uma forma mais parecida como eles interpretam, e eu acho que isso é positivo, é democrático e é normal, e é positivo até por esta razão que eu estava a dizer. Só uma última nota sobre o Tribunal Constitucional propriamente dita, porque eu acho isto, também acho muita graça a isto, que é o Chega no Tribunal Constitucional e tal, porque o Tribunal Constitucional é importantíssimo e tal, e rasgam-se as vestes e declamam-se poemas, e o Tribunal Constitucional. Até quando o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade dos atos do Sr. Presidente da República em funções, o Sr. Presidente da República acabou de sair com o rabo entre as pernas na semana passada. Aí já não interessava o Tribunal Constitucional para coisa nenhuma. Ai, a Constituição! A Constituição! Até quando infringiram a Constituição com os lockdowns inconstitucionais. Até quando infringiram os nossos direitos de liberdades e garantias com certificados de segregação social baseados em decisões médicas particulares. Aí já ninguém quis saber da Constituição, ninguém quis saber do Tribunal Constitucional, ninguém quis saber de coisa nenhuma. Portanto, são todos os hipócritas. Essa gente é toda hipócrita. Quem está aí agora a clamar pelas virtudes do Tribunal Constitucional e como em nome da democracia não tem que se pôr de lado um partido democraticamente eleito, um partido democrático que faz parte do sistema democrático como todos os outros, são hipócritas. Hipócritas. E quem não tenha levantado a voz para defender a Constituição e o Tribunal Constitucional, quando este, em 23 acordos, exprimiu a inconstitucionalidade dos atos dos líderes políticos do país, quem não levantou a voz para defender o Tribunal Constitucional nessa altura, não merece agora ter voz para coisa nenhuma. Portanto, há este outro lado. É que agora, porque ele chega, o Tribunal Constitucional é muito importante. E só isto denota a estupidez mental desta gente. Que continuam a pôr o Chega e a sua oposição ao Chega acima de tudo o resto. E enquanto continuarem a fazer isto, o André Ventura continua a agradecer, continua a abrir a carteira, a meter os votos, a carteira não, o saco, e a meter os votos lá dentro. E é 25%, e se calhar daqui a uns tempos é um terço. E qualquer dia é a maioria absoluta, e depois fazem o quê? Sinceramente. Se for a maioria absoluta, depois não fazem nada. Não, mas eu percebo o que tu estavas a dizer e sim, na verdade esta situação de impasses permanentes e de bloqueios permanentes e que é uma coisa que já que tem impacto, e isso é uma coisa que se tem visto mais, que tem sido um bocadinho mais evidente na questão das políticas públicas, com esta gestão, no fundo, porque a cerca sanitária depois ao mesmo tempo tem o outro lado da moeda, não é? Porque quando se vira a moeda ao contrário, de repente afinal já não há cerca sanitária nenhuma, e é possível até para inviabilizar uma ideia do governo aliarmos ao Chega para aprovarmos outras coisas. E portanto neste momento nós temos assim uma espécie de país que tem um governo
mas o país não é em parte governado pelo governo, mas depois em parte é governado pela soma das oposições que são incompatíveis entre si, exceto para blindar blindar a oposição ao governo, que é uma coisa um bocado... É a medida do impasse, não é? É a medida do impasse, exatamente. E a questão é que todos estes bloqueios, esta conversa do Tribunal Constitucional e não sei o quê, isto não nasceu agora. Porque esta questão da polarização, polarização à falta de melhor expressão, mas no fundo este quase boicote ao terceiro, ou pelo menos aquele com quem expectativamente não se concorda. E uma certa ideia também de purificação de uma instituição como o Tribunal Constitucional. E não, na verdade, eu acho que aí André Ventura tem razão, ou seja, o Tribunal Constitucional, sendo um tribunal político, porque foi assim que o construíram, sendo um tribunal político, como há noutros países, não sei, nem sequer estou a discutir isso, mas sendo um tribunal político e de escolhas maioritariamente, enfim, mas decorrentes do Parlamento e, portanto, da composição dos partidos, é natural que a representação partidária que esteja na Assembleia da República tenha um reflexo no Tribunal Constitucional e, portanto, que depois se respalde de alguma maneira aquilo que ali está, que ali está deliberado, votado, etc., independentemente do facto de, muitas vezes, os próprios juízes do Tribunal Constitucional que foram indicados por determinado partido votarem em sentidos diferentes. Eu acho que nós até temos um histórico mais ou menos consensual de que tem havido bastante... ou seja, há uma capacidade de... Um nível de independência dos juízes. Há um nível de independência dos juízes, embora eu também acho que haja um nível de independência dos juízes maior aos juízes que são indicados pelos partidos à direita e não pelos partidos à esquerda, que são um bocadinho mais sectários. Também vou ser... Que é a imagem do país, na verdade é muito... Sim, não tenho aqui agora, que, enfim, tinha quase que se fazer aqui um estudo das decisões do Tribunal Constitucional para se perceber isso, mas enfim, acho que até durante os anos da Troika... Isso é fruto do centralismo democrático próprio da esquerda, quer dizer. Sim, claro que sim, também. Mas eu lembro que há um ano e tal, eu lembro que escrevi um texto sobre isso, que havia... O PSD tinha proposto uma jurista de carreira muito, muito boa, se chamava Maria João Vaz Tomé. Correto. E a professora Maria João Vaz Tomé foi ouvida no Parlamento, portanto, depois há aquelas audições aos nomes propostos e não sei o quê, depois então é que são votados e tal. Isso até pode acontecer, ou seja, vamos imaginar que, hoje em dia já não aconteceria, mas vamos imaginar que o Chega, se lhe derem carta branca, vá lá apresentar lá o teu nome para a gente o escolher, e vamos imaginar que o Chega apresenta o professor Jorge Miranda. E, quer dizer, quem é que teria, aqui numa situação um bocadinho abstrata, a coragem de dizer que o professor Jorge Miranda não teria capacidade e condições para ser juiz do Tribunal Constitucional, não é? Portanto, quer dizer, tudo isto parece um bocadinho absurdo. Mas esta juíza, Maria João Vaz Tomé, ou candidata à juíza do Tribunal Constitucional, quando foi ouvida, e a coisa eu acho que até estava mais ou menos encaminhada para a sua nomeação, numa altura em que ainda não havia tanto buraco no Tribunal Constitucional como há agora. A Maria João Vaz Tomé foi questionada pelas alas mais à esquerda do Parlamento e pela ala mais à esquerda do PS, e fizeram-lhe perguntas sobre o aborto, sobre a eutanásia, não sei o quê, para saber, no fundo, se ela se reunia os requisitos mínimos para ser considerada quase uma pessoa de bem para a esquerda, no fundo. E ela respondeu, no fundo, até de uma maneira em que eu acho que ela não expôs propriamente uma opinião política, ela expôs uma visão técnico-jurídica, recorrendo maioritariamente até a decisões do próprio Tribunal Constitucional já proferidas para a sustentar, e disse coisas tão evidentes como, sem tomar ali um partido, e portanto sem dizer absolutamente que sim ou contra, ou a favor, ou não sei o quê. Relativamente ao aborto, por exemplo, ela teve o desplante de dizer que o direito a abortar continua, ou seja, o aborto continua a ser uma matéria que implica um conflito de direitos. E a esquerda ficou muito direito indignada. à mulher e o direito à vida, não é? O direito à liberdade, exatamente, portanto, entre o direito à vida da criança e o direito à liberdade de escolher da mulher. Mas ela fala isso quando
penso que numa altura em que, não sobre a situação atual, mas numa situação futura em que se está a discutir o aumento do tempo em que se pode fazer Sim, mas o aborto. Ela não fala sobre o que é não, e agora, quer ela, dizer, ela não, e ela não diz nem que sim nem que não. Ela diz que é para avaliar uma situação dessas, é importante que voltemos outra vez à discussão de base, que é perceber que há aqui de facto um conflito de direitos e é preciso arranjar uma solução que de alguma maneira acomode as duas coisas. Normalmente num conflito de direitos é isso que se faz, enfim, com princípios de proporcionalidade, etc, não interessa. Mas e ela teve o desplante de dizer isso, portanto, teve a grande lata de não ter afirmado apenas que, que era o direito de liberdade de escolha da mulher que estava só em causa e, portanto, não havia sequer outro. Isto quando se fala do aborto, não há, obviamente, que já não há outros temas a discutir. E, portanto, foi levantada toda ali uma grande celeuma, porque ela era muito conservadora, era reacionária, era não sei o quê, e a senhora, portanto, foi impedida de entrar no Tribunal Constitucional e, acho eu, bastante bem, foi-se embora e voltou à sua vida, não é? Porque as pessoas têm mais que fazer do que serem enxovalhadas em praça pública, ainda por cima pessoas com alguma idade que têm carreiras sólidas construídas e que são mais inteligentes que esta gente toda junta, têm mais que fazer e, portanto, voltou à sua vida. E agora o impasse foi aumentando e os buracos foram aumentando. Em parte também. porque neste momento são 3 juízes que têm que ser escolhidos, não é? Portanto, neste momento Sim, só temos 10. sim. Isto depois também há aqui há um buraco grande, e já não tem tanto a ver propriamente com esta questão do Chega. Embora eu acho que este ponto do Chega eu acho que é interessante de pontos de vista diferentes, ou seja, relativamente a esta questão do Tribunal Constitucional, eu acho mesmo que, há um partido que tem determinada força no Parlamento, deve apresentar livremente o seu nome, depois o nome vai ser apresentado ao Parlamento, e eu acho que depois aí então nós temos de ter a capacidade para perceber se a esquerda vai continuar a bloquear nomes só porque sim, como foi este caso, ou por achar que as suas opiniões não são aceitáveis e portanto que não tem lá direito, ou então se de facto as coisas conseguem passar e há maioria suficiente para isso, ou seja, o papel do PSD neste ponto, em toda esta discussão é muito importante. E portanto, relativamente a esta questão do Tribunal Constitucional, eu acho que o Chega tem toda a legitimidade para botar nomes em cima da mesa e então para se discutir e de facto para nós percebermos se o Chega tem capacidade para ir aos melhores juristas da praça ou se, eu diria, por exemplo, se calhar até alguém um bocadinho mais próximo de direitas mais conservadoras, etc., mas acho que não permitir que o professor Paulo Otero fosse juiz do Tribunal Constitucional, se ele quisesse, naturalmente, não faço a mínima ideia, acho que seria um grande absurdo e, portanto, aí tínhamos um ponto para discutir e o Chega tinha alguns pontos a ganhar com isso. Mas depois há outro lado do Chega que depois acaba por baralhar todas estas contas um bocado, que eu estava a falar sobre isso, que tudo isto tem acontecido agora nas autarquias, de facto, quer dizer, o Chega também não se torna aqui propriamente uma grande fonte de credibilidade e de confiança, porque toda a gente fica de repente, quer dizer, cada tipo que eles indicam, ou sai ou abandona, ou afinal tinha não sei o quê, andava aí arrastado com problemas e com crimes e com execuções e problemas fiscais e mais não sei o quê, e depois e saem todos do partido para se juntar aos partidos que mandam e às tantas aquilo. Eu percebo que a imagem de facto que o André Ventura tem construído do partido, o André Ventura, ou enfim, toda aquela gente que ali o acompanha, de facto não tem sido uma coisa genial e, portanto, eu percebo a questão da representatividade partidária e do voto popular que legitima isso, mas consigo perceber que não há ali, de facto, aquilo não aparenta ser uma coisa confiável. Mas acho que se deve experimentar e mais uma vez, pôr tudo isso à prova. Depois há outro problema de buraco institucional, que é esse, talvez exclusivamente, responsabilidade ou maioritariamente responsabilidade do Governo e da AD. É que neste momento não é só o Tribunal Constitucional e nós temos com um problema de instituições grave. Não é só o Tribunal Constitucional que está com buracos por preencher. É que o PSD, ou a AD, nos últimos anos parece que se especializou em recolher pessoas de instituições independentes ou até de reguladores, ou de entidades relativamente autónomas, para o seio do governo
e depois não acaba por não as preencher. Portanto, nós temos há um ano e tal sem provedora de justiça, sendo que a pessoa que saiu da provedoria de justiça para o governo já nem sequer ministra é, e agora temos o diretor da PJ, que foi para o governo, que agora também é ministro da Administração Interna, e continuamos sem diretor nacional da PJ. E eu lembro que na altura, logo no dia em que foi anunciada a escolha do antigo diretor da Polícia Judiciária para o governo, a primeira coisa que me preocupou foi precisamente saber quem é que ia liderar a PJ, porque senão tudo isto vai cheirar a esturro. E de facto agora cheira. E portanto o PSD também está aqui a pôr numa... Esturro ou Spinum Viva, qualquer coisa? Expurgo, vivas, qualquer coisa assim. Mas sim, mas de facto parece ali um bocado o gato escondido com o rabo de fora. Mas enfim, mas temos que dar essa benesse. Pelo menos fica a percepção de qualquer coisa estranha, não é? Pois é, exatamente. Qual é que pode ser a razão para o governo não resolver a questão do diretor nacional da PJ, da Polícia Judiciária? Pois não faço a mínima ideia, mas eu vou pôr as coisas assim. Eu acho que o Luís Neves, o antigo diretor nacional da PJ, era, e bastantes procuradores sabem disso, boa parte do Ministério Público, ele era uma pessoa que fazia coisas acontecer. E, portanto, tinha um poder muito grande dentro da instituição e até junto de muitos procuradores. Foi ele que pôs aqueles helicópteros e os aviões e não sei o que, todos aí para a Madeira, para aquelas detenções todas e para aquelas buscas e não sei o que. Portanto, era alguém com um poder grande e que tinha um ascendente muito grande dentro da Polícia Judiciária, que eu suponho que continua a ter, porque as coisas não, enfim, não se afastam só por uma pessoa deixar de lá estar. E até sobre alguns procuradores. E, portanto, aquilo que me preocupava era levar alguém que tem um conhecimento muito grande de tudo o que é investigação criminal, independentemente dela estar na PJ ou não, mas que tem um conhecimento muito grande daquilo que se passa no seio da investigação criminal, que passa a ir para a mesa do Conselho de Ministros e, portanto, responde hierarquicamente ao Primeiro-Ministro e já não responde hierarquicamente à Ministra da Justiça, sendo que o Diretor Nacional da PJ tinha, enfim, uma autonomia, apesar de tudo, muito superior à do Ministro da Administração Interna. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem um bocado disso, e era por isso que aquela nomeação em concreto sempre me cheirou um bocado a esturro. E por isso é que eu estava preocupado com isso, que eu agora quero saber quem é que vão escolher para a liderança da PJ, porque das duas uma, ou escolhem alguém que tem um histórico também de independência, que nós vamos perceber muito rapidamente que a PJ continua exatamente a funcionar da mesma maneira e não sei o quê, ou então se escolhe alguém, deixa-me só terminar, ou então se escolhe alguém muito próximo deste PSD, ou então ficamos num buraco, e ficando num buraco significa que neste momento a PJ não tem propriamente uma liderança. Mas eu tenho um problema. Eu acho que é a voz do bom senso que tu estás a dizer. Acho que é um bocadinho que estava na cabeça de toda a gente. Agora, que justificação é que pode haver? Estás a falar do quê? Já passou o quê? Um mês? Talvez mais, sim. É normal haver uma vacatura de um cargo desta importância? Eu diria que não era, até porque não acho razoável que alguém se lembre de ir buscar o Diretor Nacional da PJ E não ter um substituto. para o governo e não ter um substituto na calha, não é? Ou até não perguntar ao próprio Diretor da PJ quem é que tu recomendarias agora para este lugar e tal. Exato, quer dizer, porque há diretores adjuntos, porque há diretores nacionais adjuntos, há pessoas que estão ali em cargos também de direção. E não há um cargo interino, quer dizer, agora estará alguém interinamente, não? Ou está simplesmente parado? Mas, eventualmente deve estar algum diretor adjunto a assumir algumas funções interinamente, mas ninguém sabe muito bem o que é que se está ali a passar. E no meio disto tudo, a não ser que o diretor da PJ acho que não vai durar muito tempo como Ministro da Administração Interna e acho que vai voltar. É possível, que não aguentem lá isso aí. Deixa lá estar isso aí aberto até passar a época dos fogos. Exatamente. E depois, exato, vamos ver quantos é que abaixo de 10 mil hectares sim, pode ser. Mas é estranho e aliás parece-me descabido, até porque se houvesse aqui alguma, vamos dizer assim, algum dolo, houvesse aqui alguma má intenção, alguma coisa assim do género, era muito fácil de escamoteá-la simplesmente indicando alguém
Sim, claro que sim. Ninguém sabia quem era, quer dizer. Eu nem sequer ponho a coisa, até porque tenho mesmo essa esperança, que não, de facto não haja aqui dolo e haja só incompetência. Mas eu acho que só pode haver incompetência. Se Pronto, é houvesse isso. dolo era fácil de escondê-lo. Epá, pois, imagino que sim, mas de facto as coisas têm sido feitas de uma certa forma, que às vezes parece que cheira tudo um bocado a PS. Ahm, a questão, talvez aqui, a diferença para o PS possa ser o dolo, e é esse que eu estou na expectativa de facto não se venha a verificar. No meio disto tudo, o Hugo Soares está preocupado com o Pedro Passos Coelho e acha que o Luís Montenegro vem ganhar eleições e se o Passos se agora apresentasse eleições, claro que o Montenegro ganhava, que a gente domina aí as carrinhas todas e temos a listagem aqui de militantes bem contada. E, pá, Vítor, tu também achas que o Pedro Passos Coelho perdia as eleições do PSD? Ou achas que isso não interessa para nada? E que o Hugo Soares devia ter mais em que pensar? Eu acho que não interessa para nada porque, sinceramente, acho que o Passos Coelho não está à espera sequer de se apresentar, nem tem intenção disso. Acho que é mais um fé-de-ver. Eu até acho formidável que um tipo como o Hugo Soares ponha, acho que alguém que foi primeiro-ministro, que continua a gozar da autoridade que goza o Pedro Passos Coelho, que acho que pela cabeça do Pedro Passos Coelho passe contar espingardas em cada conselhia. Claro. Pá, acho que ainda não percebeu que vive uns patamares acima disso. Sim, eu acho que Passos Coelho não está sequer, está preocupado com o país como nós estamos. Está preocupado com as situações deste governo que já está há 2 anos. Vamos lá, ou cerca de 2 anos mais ou menos. Obviamente o primeiro ano foi complicado porque a questão aquela luta política e tal, mas já é o tempo suficiente para mostrar algo diferente dos 8, 9 anos anteriores. E parece aquela reação de Luís Montenegro parece um bocadinho de tentar criar fatos políticos, e o Soares também, e estas coisas servem, acima de tudo, para aparecer nos meios de comunicação a falar de coisas que não são importantes, em vez de falar das coisas importantes. Eu acho que é mais isso do que outra coisa. O problema não é o problema Passos Coelho para Luís Montenegro é que fala dos problemas que não estão a ser resolvidos e que devia haver uma discussão e que devia se falar ou com o PS ou com o Chega e tentar começar a resolvê-los, porque tivemos uma crise, obviamente, que foi uma crise do clima, e onde uma ministra que deveria ser uma ministra importante do governo, a meio vai-se embora. Portanto, quer dizer, qual é a autoridade? Depois vamos buscar o senhor da PJ, que eu tenho essa imagem, que será um ministro diferente, não é? Será um ministro muito mais proativo, será um ministro que dará a cara nos momentos difíceis, mas basicamente a discussão nós temos não é sobre o futuro do país, é sobre as tricas e sobre estas coisinhas, e portanto é isso que preocupa Passos Coelho. E Luís Montenegro está preocupado que Passos Coelho fale sobre essas coisas que o preocupam, não é? E que leve a estas discussões, porque era muito mais fácil que Passos Coelho ficasse calado, como o Cavaco Silva nos tempos de António Costa, não é? Nós víamos a reação sempre que Cavaco Silva escrevia qualquer coisa, falava qualquer coisa, o governo Costa entrava e todos os seus apaniguados entravam em completo stress. Mas aqui é um problema maior porque é alguém que tem uma reserva moral e que tem uma imagem dentro do principal partido português muito, muito importante e que demonstra, e cada vez que fala nos leva a pensar a diferença da dimensão dos dois políticos. Não é? E esse é que é o grande problema de Passos Coelho. De Passos Coelho, não, de Luís Montenegro. Luís Montenegro, eles todos. Pois, eles todos, e estão à volta, e que provavelmente há 10 anos atrás tu disseste que muitos deles iam ter um papel tão importante no país, toda a gente acharia estranho. Pois, que é um problema. Mudemos de assunto. Não mudemos, porque eu acho que isto é profundamente revelador. Ele estava só a ganhar balanço. Assim que estou para trás e tumba, vamos embora. Vou bater. Isto é profundamente revelador. Eu acho que isto é profundamente revelador. Porque isto revela, não é? Passo o pleonasmo,
aquilo que é a essência do Hugo Soares. E o Hugo Soares politicamente é capaz de ser o número 2 do partido. É o homem de mão do Luís Montenegro, é o homem que vai vestir-se no mesmo alfaiate, que lhe copia os jeitos, os trajeitos, os tiques, fala da mesma maneira, anda da mesma maneira, com a mesma intuação, copia em tudo. É um cabrita mais elegante, não é? Não, é o cabrita. Lembra-te do Sócrates e do Silva Pereira. Ou isso? É o clone. Sim. Ok? E isso é importante porque politicamente é alguém que é um bocadinho como o Marcos Mendes e o Marcelo. Portanto, é alguém que vem atrás e que vislumbra no chefe, a chefe, gananaia, não é? Quer dizer, vislumbra ali o caminho para chegar lá ao lugar que o outro tem. Portanto, o Hugo Soares é o putativo sucessor. Ninguém tenha dúvidas sobre isto. Se o Luís Montenegro fizer 6, 7 anos de governação, uma das candidaturas, ou provavelmente a candidatura do seu núcleo duro político, será Hugo Soares. Ele posiciona-se desta maneira. É por isso que ele aparece a falar e dá entrevistas da maneira como dá e pronto. Contextualizado assim, é importante ver o que é que está por trás da pobre figura, o que é que está naquela cabeça, porque há pobres figuras que pensam muito e que dizem coisas muito interessantes e portanto que enganam à primeira vista, e o caso do Hugo Soares não engana, nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, nem à quinta, nem à 23ª vista. E aquilo que esta entrevista atesta em todo o seu esplendor é a sua essência, é o caciqueiro. É o caciqueiro. E eu conheço bem caciqueiros, porque décadas de militância no PSD permitiram-me saber perfeitamente diferenciar aqueles militantes do partido com vida própria e que têm as suas ideias. Normalmente é com esses que se discute, porque têm ideias, e depois há os outros. E depois há os outros. Quem são os outros? Os outros são as pessoas que estão dentro dos partidos, legitimamente, mas com o intuito de fazer carreira partidária. E como é que se faz carreira partidária? Quer dizer, bem, há muitas coisas que é preciso fazer para fazer carreira partidária, mas a mais importante delas todas é angariar votos. Portanto, quem está num partido político e tem como intuito conseguir chegar a ter cargos relativamente importantes nas câmaras e depois na Assembleia da República e depois no governo, e eventualmente chegar às lideranças dos partidos, estamos a falar de precisar de ter votos. Votos. Portanto, votos dentro do partido para garantir que se tem apoio nas secções, que se ganha uma secção, e depois ter várias pessoas que controlam vários votos em diferentes secções para conseguir fazer uma maioria e ter um peso a nível distrital. Quando se tem peso a nível distrital já se consegue indicar deputados. E depois ter apoios em várias concelhias e várias distritais espalhadas pelo país inteiro para se conseguir ter uma posição nacional, nomeadamente ter votos em listas para o Conselho Nacional no Congresso, para ter conselheiros nacionais, e conseguir, por representar um conjunto enorme de votos, chegar a uma comissão política nacional e sentar-se no topo do partido, precisamente porque se representa votos das bases. Portanto, é assim que a coisa funciona. Voltando à diferença entre aquelas pessoas que participam no partido porque têm ideias, querem colaborar, etc., não sei o quê, e os outros que são os caciqueiros que só pensam em votos. Como é que se mede a pilinha, não é? É porque eu tenho mais votos do que tu. O caciqueiro mede a pilinha contando votos. Portanto, quem tem mais votos é melhor. Se eu represento 2 ou 3 mil votos
numa eleição nacional que é decidida por 4 ou 5 mil votos, eu sou um tipo com uma grande importância, porque se eu virar de uma lista para a outra, eu decido uma candidatura nacional. E se eu representar 5 ou 6 ou 7 mil votos, pronto. E o Hugo Soares representa muitos votos, porque é secretário-geral do partido. Sendo secretário-geral do partido, é ele que organiza os cadernos eleitorais. É ele que aprova a entrada de novos militantes. É ele que organiza os colégios eleitorais das diferentes secções. Se há conselheiros, se não há conselheiros, se são secções, como é que estão organizadas, como é que não estão organizadas. Em última instância, é ele que marca atos eleitorais, ou manda marcar atos eleitorais quando as próprias secções ou distritais não o conseguem fazer. E, em última instância, é na Secretaria-Geral que se decide o colégio eleitoral e o caderno eleitoral. O caderninho dos militantes que têm direito a voto. Quem é que pagou as cotas e quem é que não pagou as cotas. É na Secretaria-Geral que existem os códigos para se poder pagar cotas a outrem ou não se poder pagar cotas a outrem. Portanto, o poder do secretário-geral dentro de um partido político com a dimensão do PSD é muito grande. E é por isso que o Hugo Soares imagina ter a pilinha muito grande. E, portanto, quando se quer medir com os outros, fala de votos. É isto. Chegámos a este ponto. E, portanto, quando nós estamos num momento do país particularmente relevante, em que há um ex-primeiro-ministro da área política do governo, que governou com uma coligação que atualmente está no governo, em um momento particularmente difícil da história do país. Não vou estar aqui a repetir tudo isto. E vem fazer um alerta em que diz: atenção, não há condições, não estão a ser feitas um conjunto de reformas que são necessárias. E se não há condições para fazer, deviam procurar fazê-las. Foi esta a mensagem que Passos trouxe. Aquilo que o Hugo Soares tem para apresentar, olha aqui o caderno de militantes, estás a ver, pá. Eu é que tenho o caderno dos militantes. Eu é que tenho os votos. Não, eu passo perto das eleições com o Montenegro. Nós temos mais votos. Portanto, nós somos melhores. Este é o nível. Este é o nível. É o nível. E, portanto, eu não tenho palavras, para descrever a baixeza política que a entrevista do Hugo Soares configura. Já a última tinha sido muito má. Toda a postura do Luís Montenegro da convocação das diretas é absolutamente torpe, é cretina, precisamente porque aquilo que está na mentalidade desta gente é isto que eu acabei aqui de explicar. Mas se nós temos mais votos no partido, se nós é que controlamos o partido, os outros que se calem. Isto é o Rui Rio outra vez. Esta gente pensa toda da mesma maneira. E no meio disto tudo, quer dizer, quando aquilo que está em causa, eu se fosse primeiro-ministro, ou se fosse líder da bancada parlamentar do PSD, e alguém como o Passos Coelho viesse pôr em causa a qualidade do meu trabalho, é óbvio que eu não gostava, mas a minha preocupação perante o eleitorado ia ser provar que não, eu estou a fazer bem, nós estamos a fazer o melhor que podemos, olha isto que fizemos aqui, olha aquilo que nós conquistámos ali, isto não é fácil, é difícil, etc. Tarará. Isto seria a minha preocupação seria mostrar que não, eu sou um bom primeiro-ministro, não, eu sou um bom líder parlamentar, nós somos uma boa equipa, nós estamos a fazer um bom trabalho. Era isto que eu queria responder. Mas na cabeça desta gente, assinar com o caderno eleitoral, assinar com umas diretas antecipadas, é o suficiente para demonstrar que eles são bons. Porque eles definem-se assim. Eles definem-se assim. E é por isso que é revelador. É por isso que é revelador. E este é o eterno dilema. Alguém que veja um ser em abstrato que pense tridimensionalmente e veja uma esfera, não consegue explicar a um ser que pensa bidimensionalmente
que o círculo que ele vê é uma esfera. Porque o bidimensional só vê círculos. Não tem a dimensão abstrata para conceber o conceito da esfera, só vê círculos. E este é o problema que nós temos aqui. O Pedro Passos Coelho vem falar de esferas. E estes idiotas respondem com círculos. Porque é o que eles veem. Não veem mais do que isto. E este é o drama que neste momento o PSD tem, a AD tem, o Governo tem e o país tem. É isto. Bidimensionais. Porque siqueiros acharem-se que são os maiores do país porque têm um caderno de votos que diz favorável dentro do PSD. Se isto não é a definição do ridículo, do patético, eu não sei o que é. Mas como eles só veem círculos, não veem esferas, nem percebem o quão ridículos eles estão a ser. Não alcançam. Isto é, pois, nós falámos imenso sobre a pilinha do Hugo Soares. E eu diria que se calhar ele prova uma teoria que eu já ouvi há muito tempo, que é, ouvi, mas não foi sobre mim, que é no fundo que mais vale pequenina e trabalhadora do que grande e preguiçosa, que é o caso dele. Porque tem uma pilinha enorme, de facto ele tem um grande saco de votos, mas aquilo de facto não está a servir para grande coisa. Esse é que é o problema. Mas enfim, eu não tenho aqui grande coisa a acrescentar, acho que quase que sublinhava praticamente esta opinião. Mas acho que estava a pensar que o Hugo Soares é assim, também um certo personagem. Eu acho que é um personagem tipo, acho que merecia assim uma caricatura bem feita. Faz falta a contra-informação. É verdade. É o Hugo Soares. Ele pôs só um gajo muito, muito alto, que só se via até ao pescoço. Porque a cabeça não é precisa para nada, que aquilo não sai nada de jeito. Punha só um gajo, só se via ao pescoço. Não, nós ganhamos as eleições. Bora, Luís. Vamos mudar aqui um bocadinho de tema, e até porque o Vítor, se calhar vou dar um bocadinho mais de espaço para falar um bocado sobre isto, até porque nas últimas semanas não tiveste a oportunidade de nos brindar, e a quem nos ouve, e vamos virar aqui um bocadinho para o outro sítio do costume, que é neste momento ali o Estreito de Hormuz e tudo o que se passa no Irão, e para te perguntar como é que tu tens acompanhado isto, e até te vou pôr a coisa desta maneira, que é, se tens uma coisa assim sensata e que me possa apaziguar um bocadinho o espírito de não saber ao certo para onde é que, como é que isto vai acabar, já nem digo quando, mas como. Portanto, força aí. Olha, a situação, eu creio que é mais ou menos a esperada, não é? O Irão, por muito que se cortasse as cabeças, o regime é um regime que tem muita força, não? São muitos anos, tem muita gente que sabe que quando o regime cair vai perder vida, vai perder tudo o que construiu, e portanto estão a tentar sobreviver, tal como aconteceu no Iraque, aconteceu em todos esses regimes, e ainda está a acontecer, por exemplo, na Venezuela. Mas ali estamos a falar de um regime pior, muito mais bem armado, com uma filosofia muito mais perigosa, não só para Estados Unidos e Israel, mas para os países que estão à volta. E que quando sentiu que as coisas estavam no caminho errado, obviamente entrou por situações que, sendo esperadas, são muito mais violentas. O ataque aos países vizinhos, que não estariam, Emirados, Arábia Saudita, e inclusivamente o Qatar, não é? Que tinha sido um aliado, se é que podemos definir isso. Agora, isto vai durar, obviamente. Eles estão a fazer aquilo que podem para sobreviver. Não sei a quanto mais tempo é que terão força para o fazer, porque já há um certo norte, o novo líder, ninguém sabe bem se ainda está vivo, quer dizer, nem sequer vou falar da piada do fim de semana que ele era homossexual, quer dizer, que é mesmo para descredibilizar, mas aquele rumor que é mais
confiável é que ele foi ferido gravemente num dos bombardeios, e portanto isso leva a que a apresentação tenha sido feita com o quadro, que depois caiu no meme da figura de cartão, e portanto esta guerra de comunicação também está a ser muito má para eles, apesar dos apoios na Europa. É aqui o que me choca um bocadinho, e isto é algo que também já me irrita há bastante tempo, que é a posição da Europa nestas questões. A Europa gosta muito da NATO, sem apagar. Quando tem algum perigo próximo, começa a tremer e exige que quase que os Estados Unidos contribua e que apareça com a NATO, ou em algum local onde tem interesses económicos, mas depois quando as coisas realmente queimam, como aconteceu no caso da Ucrânia, como está a acontecer ali, tentam sair de fininho ou nunca avançou em nada. A Europa é muito boa para dar prémios. Basta olhar os prémios Sakharov ou os Nobel e, portanto, vão lá sem parar quantas vezes iranianos, cubanos, venezuelanos, mas quando há um problema sério depois, ajudar que é bom, está quieto, não é? Não sei de onde é que isso vem, se é um trauma da Segunda Guerra Mundial e da Primeira e de outros conflitos anteriores, se é uma questão também ligada ao colonialismo e, portanto, depois as reações da esquerda que domina hoje a área intelectual e meios de comunicação em grande parte dos países mais do Ocidente da Europa, mas o certo é que não conseguem os políticos, e têm algum medo hoje também, depois de todos os erros das migrações que tiveram, e hoje sabemos isso, não é? Quer dizer, a quantidade de fundamentalistas que vivem na Europa, não é? Basta falar com pessoas que trabalham na área da inteligência e vão perceber quanto do orçamento, por muito que se diga que o grande perigo é a extrema-direita, mas vão ver quanto é que do orçamento é dedicado a recolher informações e a monitorizar elementos fundamentalistas, especialmente muçulmanos, não é? Quer dizer, isto que vêm muito ligações ao Hezbollah, ligações ao Irão, ligações não tanto ao Hamas, mas também, e portanto, a Al-Qaeda e tudo isso. E esse é o problema da Europa. A Europa não decide nada, está a sofrer consequências financeiras. Vamos lá ver, os Estados Unidos têm uma independência energética enorme, não vai ser muito afetado por esta questão. Quem é que vai ser afetado com os problemas no Estreito de Hormuz? A Europa. Nós estamos a ver os preços da gasolina e do gasóleo a crescerem e toda a energia que virá a seguir, não é? Quer dizer, aqui em Espanha já estamos, o meu posto de gasolina já está a 30 cêntimos mais caro. E isto vai afetar transportes, vai afetar supermercados, vai afetar tudo, mas a Europa está na expectativa, pretende que se resolva rapidamente, obviamente as culpas são de quem? Israel e dos Estados Unidos, e não faz nada, portanto, provavelmente aqui a uns tempos vai aprovar mais algum prémio a algum líder, mas eu não vejo o que é que possamos mais fazer. Em relação à celeridade da resolução de toda esta questão, eu não acho que vai durar anos, não vai, penso que mais dia menos dia o regime vai cair, não sabemos é como, mas já há muitas notícias de divergências, especialmente nos militares, e isso poderá. O problema é como em todas estas ditaduras que levam anos, e que estamos a ver, por exemplo, também na Venezuela, é quem é que pode ser o sucessor, porque a oposição interna não existe, ou se existe é muito fraca, e portanto, como é que tu consegues resolver num país daqueles e com ainda uma grande percentagem da população dependente do regime e que claramente não quer perder os benefícios e sabe que o perigo que tem que enfrentar com a mudança do regime. Pronto, já vimos isso na Venezuela, estamos a ver agora no Irão e vamos ver também em Cuba, e já agora deixa-me dar uma notazita que em Cuba vai ser interessante porque já sabemos que vai haver uma flotilha por Cuba que vai sair em breve e portanto estou aqui entusiasmado por essa novela e para saber se a Sofia Aparício vai. Para Cuba, não sei, que deve ter, ali a América Latina também deve ter, tem produto para vender. Tem muito, para vender e para consumir. Sim, estamos a falar de bananas. E abacates, e ananases. Bananas e abacates, exatamente. E rum. Nuno, expõe para aí
isto tornou-se uma guerra da NATO imperativamente, ou há uma forma de nós continuarmos a tolerar com alguma simpatia, cordialidade e disponibilidade o aliado norte-americano, mas no fundo para uma coisa que não é assim tão nossa, ou que não foi assim tão procurada pela Europa. Neste momento qual é que é a nossa opção? Assim, há aqui várias abordagens a esta questão. Eu acho que o Vítor já explicou muito bem o que é o dilema europeu e porque é que isto é problemático. Quer dizer, e isto eu acho que é sinceramente, se nós queremos dividir opinião, análise, enfim, que interesse para alguma coisa, separar o trigo do joio, no que diz respeito à forma como nós vemos as coisas, é das duas uma. Ou nós estamos agarrados ao campo do lirismo e dos pseudo-princípios e de como é que as coisas e não sei o quê, ou então nós percebemos porque é que as coisas acontecem de facto. Se há, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, quer dizer, se há um direito internacional, se há aqui uma base de entendimento para que haja um conjunto de regras que são unanimemente aceitas pela maior parte dos Estados, isso tem a ver com o poder que está por detrás de quem está a impor esse ordenamento internacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o facto de que a institucionalização de um conjunto de regras e de instituições, como o caso da ONU, tem-se revelado absolutamente perniciosa para a aplicação dos princípios que estão por detrás desse direito internacional. O que leva aqui à questão de que deve haver uma discussão, sim, de como é que se resolve este dilema, de como é que se aplica um conjunto de princípios, que princípios são esses, quando é que devem e não devem ser aplicados de forma A, B, C ou D. Toda essa discussão pode ser feita, nada dessa discussão é feita, porque estamos agarrados a um conjunto de ficções que simplesmente existiram porque os norte-americanos bancam a defesa da Europa e do Ocidente toda e impuseram essa ficção. Ponto. E aquilo que está em causa neste momento é que, precisamente porque a cristalização dessa institucionalização internacional levou ao caso de abusos, levou ao caso de problemas, de coisas que são más para o interesse do próprio direito internacional e da ordem liberal e daquilo que nós representamos, desses princípios que nós representamos no mundo, ou procuramos representar no mundo, a coisa tinha que se resolver. Isto é o que está por trás, é esta discussão que está aqui. E, portanto, nós das duas, ou nós compreendemos o que é que está a acontecer, que é precisamente um PREC, é um período de reorganização em curso, em que um conjunto de instituições que nos habituámos vão perder força. A Organização de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, é um bom exemplo. Mas um conjunto de organizações que chama o tal multilateralismo, que precisamente por estarem enquistadas, corrompidas, outdated, incapazes de representar os princípios que as levaram em primeira natureza a existir, aquilo que os norte-americanos, que na realidade é o poder que sustenta isto tudo, é o poder do exército e o poder militar dos norte-americanos, o poder bélico, que sustenta tudo isto, decidiram que as coisas não podiam continuar como estavam. E quanto a mim, bem. Quanto a mim, ter o Irão, ou este regime do Irão, ter a China nos direitos humanos, no Comitê dos Direitos Humanos da ONU,
diz-me que aquilo não interessa para nada, que aquilo é uma palhaçada. Eu estou a dar um exemplo muito claro, muito simples. Depois de ter visto a forma como a Organização Mundial de Saúde se comportou durante a crise do Covid, eu sei que aquilo não me interessa para nada. Eu percebo que quem esteja agarrado ao institucionalismo e não percebe o que está por trás e o que verdadeiramente está a acontecer, esteja a ver as coisas em mudança, está a ver o PREC e acha que é mau, mas não percebe o que é que está a acontecer e não percebe porque é que não é mau. Pelo contrário, é bom. Bom, este é o pano de fundo e o contexto do que nós estamos a viver. Agora, a questão em particular. O Vítor tocou ali na ferida. E a tua questão relativamente à NATO. A NATO sem os Estados Unidos não existe. Vamos lá ser claros. Quer dizer, vai existir, tem uma sede, há pessoas, os países estão lá representados, mas militarmente, aquilo que a NATO significa na Europa, significa por causa dos Estados Unidos. Que as pessoas não percebam isto é algo que me deixa profundamente perplexo. E que haja publicamente as divergências que existem quanto aos europeus, porque não pagam, porque não, nós não queremos aumentar e tal, e não sei o quê. Quer dizer, tenham que ser os americanos a obrigar os países membros da NATO, na Europa, a aumentarem as contribuições para a NATO, para que se possam defender a si próprios sobre o chapéu dos norte-americanos, mas que contribuam um mínimo para a sua própria defesa. Isto é de uma infantilidade política que não tem nome. E alguém considerar que é possível líderes políticos comportarem-se desta forma e achar que isto é um comportamento responsável a nível internacional no xadrez geopolítico e geoestratégico do planeta, terão. É de Bagdá. Isto é não ter noção das coisas. É não ter noção das coisas. Ponto final. A dependência da Europa face aos Estados Unidos para a sua própria defesa, ainda para mais num contexto atual em que existe uma guerra na Ucrânia contra um adversário que esses mesmos líderes dizem que é uma ameaça existencial. Não sou eu que digo. São eles que dizem. Nós andamos há 5 anos a ouvir que o Putin entra por aqui adentro se o deixarem. E quando a única coisa que impede que entre por aqui adentro são os norte-americanos. Então, quer dizer, em que pé é que nós estamos? É importante perceber o que é que os norte-americanos estão a dizer. E eu acho que o Donald Trump teve uma das intervenções mais claras. Ele já tinha focado neste ponto. Nós estamos na NATO sempre presentes para defender os nossos aliados. Mas temos a sensação de que quando nós precisamos, os nossos aliados não estão lá para nos defender a nós. Este foi um ponto que o Donald Trump trouxe na altura do financiamento e quando ameaçou e tal, disse, se calhar não nos interessa para nada. Porque se é só para um lado, se é só para nós termos que ir lá gastar dinheiro e defender quando eles precisam e quando nós precisamos, eles não estão lá para nós, então se calhar não temos que ir fazer nada. É porque eu lamento imenso. Mas é legítimo. Os europeus podem achar que não. Mas que os europeus tenham que ser responsáveis pela sua própria defesa, a mim parece um princípio basilar de bom senso geoestratégico e político, que é óbvio, e de soberania. Se a Europa quer ser soberana e independente, então não se pode pôr na posição de aqueles ali é que tratam da nossa defesa. Eles é que mandam na nossa defesa, eles é que pagam e fazem. Quer dizer, não se pode ter as duas coisas. Se são eles que fazem e que tratam da nossa defesa e que a organizam e que basicamente a financiam em grande medida, mas não podem querer ser soberanos pelo outro lado.
Não, deixa-me só fazer aqui um comentário. Penso que foi final de janeiro, não me recordo se foi 26, está por aí. O Marco Rutte no Parlamento Europeu disse exatamente isso. Se vocês acham que sozinhos vão se defender e vão manter a NATO, esqueçam lá isso. Quase que lhes chamam tontos, não é? Porque a NATO só sobrevive por isso. A Europa, só o investimento que teria que fazer se quisesse ter armamento nuclear, os 5% não chegavam. Pensem em 10% dos vossos PIBs. Sim, certo. Mais do que isso. Mais do que isso. Porque há só... Deixa-me só dizer uma coisa. Porque é a questão tecnológica e a capacidade de produção, que não têm. Porque neste momento o financiamento que os europeus estão a fazer à própria guerra da Ucrânia é comprar armamento aos americanos. Os americanos o disponibilizam. Ok? Passámos de os americanos pagam para os europeus pagam. Mas pagam a quem? Aos americanos que fazem, que têm a tecnologia e que fazem as coisas. E eu queria só terminar a questão da NATO de uma maneira muito simples. O Donald Trump voltou a dizer a mesma coisa. Voltou a dizer, nós já sabíamos que já tínhamos a sensação de que quando precisam da nossa ajuda, nós estamos lá. Quando nós pedimos ajuda, ninguém atende a chamada. E isto foi um teste importante para perceber isso. Foi o que ele disse. Porque as notícias em Portugal são o pateta, o idiota do Trump, que é estúpido, que está a perder a guerra no Irão, porque não consegue controlar o Estreito de Hormuz. Não tinham pensado nisto. Eles são muito burros todos. Os americanos são todos estúpidos. Nós é que somos espertos. Os americanos são os burros da treta. E agora estão à rasca. Precisam da ajuda dos europeus. Os europeus é que iam lá. E agora bem feito. Não. Fecharam-lhes a porta, quiserem ir lá sozinhos. Não foi. Lixem-se. Isto é o que está na cabeça de muita gente. Isto é o que está na cabeça de muita gente, inclusive da direita. E isto é não compreender nada do que está a acontecer. Porque se, em primeira instância, por aquilo que o Vítor disse, esta questão é particularmente importante para os europeus. Portanto, se é para ter um desfecho que seja favorável aos europeus, seria do interesse dos europeus estar no centro dos acontecimentos e cumprir com as suas obrigações e perceber o que é que está aqui a acontecer. Ao tomar esta posição de maior afastamento, estão a gerar as condições para que cada vez mais o interesse por parte dos norte-americanos na defesa da Europa seja menor. E ao fazer isso, estão a criar as condições para que a irrelevância europeia se torne cada vez mais gritante, as dificuldades da Europa face aos seus desafios e aos seus rivais se tornem cada vez mais gritante e que o único aliado que tem, de facto, que são os americanos, os trate com cada vez maior indiferença e será no futuro mais Groenlândia e menos NATO. Mas tu ou vocês acham que faz sentido aquela... Acho que foi o presidente finlandês, o país que mais recentemente aderiu à NATO, que veio dizer, ok, nós estamos disponíveis para entrar no Irão se os Estados Unidos voltarem a apoiar a Ucrânia. Ou se isto foi só assim uma espécie de tentativa de jogo, porque eu acho que neste momento a relação está deteriorada e eu consigo compreender, e não é muito difícil perceber que, de facto, tudo aquilo que neste momento se está a passar no Irão, claro que é uma coisa do nosso interesse. Acho que não é uma situação ideal, claro que nenhum país desejaria neste momento, já tendo a Ucrânia à porta, ter aqui outro novo problema. Sendo que nós vamos continuar aqui com uma série de pontos de interrogação em cima da mesa, e acho que até a Tulsi Gabbard falou disso esta semana, de alguma maneira, ou pelo menos deu, aliás, algumas interpretações, que era, no fundo, tentar perceber que se afinal Israel tinha dado cabo do potencial nuclear do Irão há relativamente pouco tempo, onde é que estaria aquela ameaça iminente que foi anunciada e não sei o quê. Eu acho legítima toda esta conversa e tentar perceber ao certo de onde é que aquilo vem, embora, como já disse aqui várias vezes,
eu acho que destruir o regime dos ayatollahs é um imperativo. Portanto, independentemente do resto e do que esteja em causa, acho que não, isso é indiscutível, tal como está a acontecer em Cuba, tal como está a acontecer na Venezuela, sendo que, pois lá está, fica-me sempre aqui esta névoa em cima da cabeça, que é qual é que é o plano para o futuro, no sentido em que o próprio Trump ganhou eleições com a ideia de que, pá, nós, o resto do mundo não quer saber, America First, não sei o quê, pá, a malta que está para lá de si e tal. Foi mais um ponto da propaganda do que propriamente... mas... porque eu lembro perfeitamente de há pouco tempo... Isso gera até grandes discussões, até no próprio seio da administração, não é? Não, mas tu tens um comício, e isto está disponível na internet, é pesquisar. Agora não me lembro, estou a falar de cor, não me lembro da data exata quando é que isto aconteceu, mas eu que segui com muita atenção, como vocês sabem, toda a campanha norte-americana, em particular o que é que o Trump dizia ou deixava de dizer. Estou surpreendido, né? Não tinha notado nada disso. Pronto. Eu lembro perfeitamente, em mais do que uma ocasião, de que uma das grandes críticas que ele tinha era precisamente o Irão, a forma como o Obama tinha lidado com os aviões cheios de dinheiro para o Irão, para parar o programa nuclear, e que não era assim que se fazia, e que ele quase que tinha conseguido resolver a questão e que ia levar os iranianos à mesa de negociações. E depois acrescentou, e depois não tenham dúvidas, porque se eles não aceitarem negociar, I'll bomb the hell out of Iran. E isto na altura serviu para o maluco da Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, e não se pode ser, ao mesmo tempo, o maluco da Terceira Guerra Mundial, o tipo que, afinal de contas, não queria intervenções militares, o tipo que, quando faz uma intervenção militar, antes não queria intervenções militares, ou quando não faz intervenções militares e acaba com a guerra, é um perigoso genocida que vai começar a Terceira Guerra Mundial. Mas é que eu acho que essa é que é parte do problema, que é, e que nasce dele próprio, que é, no fundo, dar sempre asa a todas as interpretações. É como é o tipo que, pá, no fundo, quer isso é parte da sua força negocial. Mas, ao mesmo tempo, eu quero invadir a Groenlândia. Está bem. Isso é parte da sua força negocial. Está bem, mas tu não geras confiança nos aliados, afrontando-os diretamente. Ele não está preocupado com isso. Experimenta em casa fazer isso à tua mulher. Chegas em casa e dizes assim à tua mulher: nós somos casados com os americanos. Somos. E olha que o Trump mudou de mulher 2 vezes. O Trump mudou de mulher 2 vezes. Nós somos casados com os americanos e nós somos o homem. Não, nós vivemos do alimony. Nós vivemos da prestação que o gajo faz. O homem de saias, não é? Não. Nós somos... A americana usa calças em casa. Com os Estados Unidos, mas nós é que somos o homem, que é o que faz o que ela diz e cala. Pelo contrário, nós somos o High School Sweetheart, que, aliás, nem é o High School Sweetheart, é o High School Sweetheart, mas que era mais velho e que agora é um coiro de primeira apanha e que não tem ponto a ponto se pegue e aos 80 anos, estás a perceber? Esse é que é o problema. Portanto, mas olha, eu queria só dizer aqui uma coisa, porque eu não quero desfazer das mulheres com 80 anos, mas desculpa lá, pronto. Quando tiveres 80 anos vai-te saber bem. Exato, está bem, pronto, mas também... Tá lá, diz lá que não, queria só dizer uma coisa, ainda sobre esta questão no Irão, há outro ponto que eu não tenho visto retratado, tirando a maluqueira de inteligência artificial, e está tudo morto e nada existe, e da confusão nihilista. Há uma coisa que o Trump já conseguiu e que ninguém fala e que eu acho que é muito positiva. Conseguiu unir toda a região contra o Irão. E isto é algo que em geopolítica e em ciência política é bastante importante. Portanto, quando tu tens um adversário comum, geras a condição para uma união de esforços. E aquilo que neste momento está a acontecer no Médio Oriente é que está toda a gente, ao estar toda a gente unida contra este adversário comum, o Trump está a criar as condições para que, uma vez resolvido este problema, a paz e o equilíbrio que se venha a gerar no pós esta intervenção militar seja precisamente aquele que é o objetivo dele desde o início.
não esquecer qual é que é o objetivo de Donald Trump desde o início. O objetivo de Donald Trump desde o início é que haja paz duradoura, equilibrada no Médio Oriente. Este é o objetivo. Desde o início dos Abraham Accords até à intervenção em Gaza, até às intervenções no Irão. Este é o objetivo que ele tem e é aquilo que ele está a perseguir. E, neste sentido, é mais um passo também positivo para alcançar esse objetivo. Muito bem. Bom, vamos às linhas. Vítor. Olha, vou pegar numa linha que já há uns anos, penso, há 2 anos mais ou menos, quando entrei aqui, também foi linha. Ontem, Jerónimo Martins apresentou os seus resultados, ultrapassou a barreira dos 35 mil milhões, obviamente que aquilo que provavelmente vamos ouvir nas redes sociais é falar sobre os lucros que são na casa dos 700 milhões, que é 2%, acaba por ser um valor bastante pequeno, mas o mais interessante desse resultado para um grupo empresarial português, mais de 80% vem de 2 mercados que não são o português, é a Polónia, ou melhor, 3, porque agora estão a entrar na Eslováquia, que é uma operação muito interessante. Portanto, grande parte é Biedronka, da Polónia, e depois também um crescimento bastante interessante na Colômbia, com os supermercados, ou mercados, não os conheço, ARA, que houve ali uma altura que parecia que está meio estagnado, mas agora está a crescer. E o muito interessante disto é a entrada no novo país, na Eslováquia, já este ano, em 2025, foram 15 lojas, através do Biedronka, a partir da operação na Polónia, que faria mais sentido, um país vizinho, já tem uma marca, um bocadinho como o Mercadona faz em Portugal, vindo de Espanha, não é? E este ano vão passar de 15 para 50 lojas, vão construir mais 35 lojas no novo país. Portanto, é um excelente exemplo de um grupo empresarial português, muito criticado no seu país, mas que quase grande parte do seu lucro, grande parte das suas receitas vem do exterior, e que ajudam a aguentar a operação em Portugal, que está mais ou menos estagnada, vão crescendo algumas lojas, mas Portugal não tem muito mais a crescer, especialmente porque está a ser atacado no bom sentido, comercialmente, e isso é bastante bom pela entrada de um player forte como é a Mercadona. E, portanto, aqui o meu aplauso ao crescimento e à operação deste grupo. E é um caso de sucesso e que naturalmente será devidamente invejado com novamente Obviamente. A conversa de que só pagam impostos não sei aonde. Exatamente. Bom, eu trago mais uma vez futilidades, mas são futilidades para mim importantes. A França, que é neste momento um desastre político e social, ganhou mais uma vez o Torneio das 6 Nações, o que me deixou muito contente, porque neste momento é talvez... eu arriscaria quase que a melhor equipa europeia e talvez a melhor equipa do mundo, pelo menos em aspecto estético. Aspecto estético do jogo, em que no fundo... Achas que os jogadores são mais bonitos? Não, acho que o jogo que é jogado é mais bonito. Mas, é só para deixar as coisas claras. Não. E também que a seleção portuguesa ganhou, tentei-me lá ajudar, mas eu agora esqueci-me, mas foi qualquer coisa europeia, a seleção de rugby, não me lembro agora, mas, e portanto foram 2 coisas que eu não vi o jogo, mas enfim, é sempre qualquer coisa importantinha aqui para o nosso mais pequenito Portugal, mas enfim, fico mais agradado, porque já é o segundo ano consecutivo que parabenizo o Rugby Europe Championship, qualquer coisa assim, ganhámos a Arménia. No fundo é o campeonato da Europa, sim. Da Europa para os que não vão às 6 nações, não é? Pô, sim, é isso, pá, pois, é mais ou menos isso. Devia ser o Not Six Nations, não é? É a segunda divisão da Superliga. É a segunda divisão do verdadeiro campeonato da Europa, e portanto nós fomos ganhamos a Geórgia, não foi a Arménia. Foi a Geórgia. Fomos campeões da segunda liga, a França ganhou a primeira pelo segundo ano consecutivo e eu fiquei muito satisfeito e portanto deixo aqui essa nota. Nuno. Muito bem. Olha, eu trago uma trilinha, porque já inaugurámos as pilinhas e eu quero ser o primeiro, a trilinha. Pensei que fosse a pilinha. Não. Bem, mas são rápidas. Eu tenho aqui uma notícia do Daily Mail
do dia 17 de março de 2026, em que Angela Merkel sparks fury in Germany by telling migrants to vote against AfD. Portanto, Angela Merkel causa fúria e na Alemanha apelar aos imigrantes que votem contra a AfD. Isto simplesmente para dizer a lata que esta gente tem e voltar àquilo que falávamos aqui há 2 ou 3 semanas atrás, como de facto por trás desta agenda de facilitação migratória não deixa de estar a conveniência eleitoral para o status quo que vai tentando manter o seu poder. Portanto, é como o Hugo Soares, os cadernos eleitorais é que contam depois no fim, quem vota, os votinhos é que contam. Um segundo ponto, e que tem a ver com a linha que o Paulo nos deixou aqui na semana passada. Ele falava sobre as alterações que estão a ser feitas em relação aos fundos estruturais. O que é verdade, ele falou na questão do LGBT e valores, e não é assim tanto, mas a questão é particularmente relevante porque o que está a ser posto em cima da mesa é uma centralização total de todos os envelopes financeiros no único envelope financeiro. Esse envelope financeiro depois fica disponível para os governos nacionais utilizarem como muito bem entenderem, portanto, sem os tais espartilhos que antes tinham, mas para terem acesso a esses envelopes financeiros têm que cumprir um conjunto de requisitos definidos centralmente em Bruxelas. Portanto, é uma espécie de troika em permanência para todo o continente, em que há aqui um trade-off para os governos nacionais. É interessante para os governos nacionais abdicarem desta soberania, portanto, subjugarem-se a esta troika permanente, porque ganham maior flexibilidade na aplicação dos envelopes financeiros. E é muito dinheiro, e é dinheiro que, ao ser utilizado conforme lhes der na real gana, podem também utilizar para os seus propósitos políticos, beneficiando os projetos que melhor entenderem. E, portanto, isto é um win-lose para os dirigentes nacionais com maior dose do win, porque ganham este poder de fogo. É um win para a Comissão Europeia, porque ganha a capacidade de controlar as regras fundamentais da gestão económica e estratégica de todos os países, portanto, mais poder para Bruxelas, no fim do dia, e é um lose-lose para o cidadão, porque cada vez mais vive num mercado socializado e centralizado em Bruxelas, portanto, mais centralizado implica menos rico, menos competitivo, e ao mesmo tempo fica mais suscetível de levar nas orelhas dos interesses dos seus governantes do momento, nacionais, por assim dizer. Portanto, para o caso dos portugueses, é obviamente um lose-lose. Terceiro apontamento. Este fim de semana vai ser a CIPAC, na Hungria, a CIPAC europeia, que costuma ocorrer em Budapeste. Eu vou lá estar presente. Para quem não sabe, é uma conferência conservadora que nasceu nos Estados Unidos, particularmente relevante no seio de galvanizar o Partido Republicano para fora enfim, da mera questão partidária. Então, é uma conferência com vários oradores sobre estratégia e pensamento conservador, mais soberano, e que vai contar com alguns convidados interessantes, e eu terei a oportunidade na próxima semana de dar nota do que é que se passou este fim de semana em Budapeste. Muito bem, cá esperamos. E assim nos despedimos, tendo um resto de boa semana a todos os ouvintes e com a promessa de que cá estaremos para a semana novamente. Até lá, já sabem, sigam-nos nas redes sociais do costume, façam likes, partilhem,
Vejam-nos em vídeo no YouTube ou no Spotify ou no nosso site ou no Facebook. Estamos pelo Twitter, pelos canais de chat, no WhatsApp e no Telegram. Um abraço e até para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.